Alguns assuntos parecem simples na superfície, mas, como um iceberg, o que vemos é apenas uma parte, a menor parte. Neste tipo de vídeo, mergulhamos camada por camada em temas controversos, esquecidos ou ocultos. A cada nível, as teorias se tornam mais obscuras, mais difíceis de provar, mas também mais provocadoras. Hoje, vamos explorar um iceberg sobre instrumentos musicais antigos e sons perdidos, onde cada ponto é uma peça de um quebra-cabeça maior. O objetivo não é encontrar respostas definitivas, mas enxergar o que talvez tenha sido deixado de lado. Eu sou o Dramelo e vamos começar. Instrumento de cordas usado na Grécia Antiga, associado ao deus Apolo e considerado o símbolo da poesia e da harmonia. A lira era frequentemente usada para acompanhar recitações de poemas e peças teatrais, sendo um elemento central da educação e da vida cultural grega. Exemplares foram encontrados em tumbas datadas de cerca de 2800 a.C., especialmente em regiões como Creta e Micenas. Versões modernas ainda são tocadas em partes da Grécia, Etiópia e Eritreia, onde a tradição oral e musical preservou o formato e o timbre característico do instrumento. Um dos instrumentos de sopro mais antigos do mundo, com pelo menos 1500 anos de história documentada, embora estudos indiquem que seu uso tradicional possa ter começado há mais de 40 mil anos entre povos aborígenes do norte da Austrália. Tradicionalmente feito a partir de troncos de eucalipto naturalmente escavados, o didgeridoo produz um som grave e contínuo, caracterizado por padrões rítmicos e técnicas de respiração circular. Seu uso está profundamente ligado a cerimônias espirituais, narrativas orais e práticas de conexão com a natureza. Instrumento de cordas com uma história que remonta a mais de 700 anos, evoluído a partir de instrumentos antigos como o vena persa e o rudra vena indiano. Possui entre 18 e 21 cordas, das quais 6 ou 7 são tocadas diretamente, enquanto as restantes vibram por ressonância, criando um som rico e ondulante. Com um corpo geralmente feito de madeira e cabaças ocas como ressonadores, o sitar tornou-se símbolo da música clássica do norte da Índia, sendo utilizado em ragas que expressam diferentes emoções e estados espirituais. As flautas mais antigas conhecidas foram descobertas em cavernas da região de Svábia, no sul da Alemanha, datando de aproximadamente 43 mil anos atrás. Feitas a partir de ossos de abutres e marfim de mamute, são consideradas as primeiras evidências materiais da capacidade humana para expressão musical. Algumas dessas flautas ainda podem ser tocadas, revelando escalas pentatônicas e heptatônicas surpreendentemente similares às utilizadas em muitas tradições musicais contemporâneas, sugerindo uma sensibilidade musical altamente desenvolvida mesmo nos períodos mais antigos da humanidade. Com origens que remontam ao século VI d.C., os tambores taiko fazem parte integrante da cultura japonesa. Eram utilizados em rituais religiosos shintoístas e budistas para comunicação em campos de batalha, bem como em celebrações agrícolas e festivais comunitários. Construído com cascos de madeira escavada e peles tensionadas de couro, os taikos variam enormemente em tamanho. O estilo moderno de performance, conhecido como kumidaiko, surgiu no século XX e combina precisão rítmica, disciplina marcial e expressividade dramática, transformando a prática em uma arte performática reconhecida internacionalmente.
Inventado no século III a.C., por Ctésibio de Alexandria, o hidráulios é considerado o primeiro órgão de tubos da história e o antecessor direto do órgão de igreja. Utilizava a pressão da água para estabilizar o fluxo de ar enviado aos tubos sonoros, o que permitia maior controle dinâmico e volume consistente. Era frequentemente usado em arenas, banquetes e cerimônias públicas do Império Romano. Embora existam reconstruções modernas baseadas em descrições e achados arqueológicos, como o exemplar de Dion, na Grécia, as técnicas exatas de afinação, disposição dos tubos e timbre original permanecem em parte um mistério. Um instrumento de cordas friccionadas originário do país de Gales medieval. O cruf tem uma caixa de ressonância plana e retangular e geralmente 6 cordas, das quais algumas podem ser tocadas com arco e outras com os dedos. É considerado um elo entre as antigas liras celtas e os instrumentos de arco modernos, como a rabeca e o violino. Seu uso declinou acentuadamente no século XVIII e quase desapareceu no século XIX, com poucos registros escritos sobre sua técnica. Atualmente foi recuperado por músicos e pesquisadores da tradição celta, mas muitas das nuances originais da sua execução foram irremediavelmente perdidas. Um instrumento de cordas com teclas que pressiona as cordas para alterar a afinação. Originado da Suécia, documentado desde pelo menos o século XIV. O som é produzido com arco, enquanto as teclas permitem variações melódicas complexas. Antigamente, o instrumento existia em diversas variações regionais, com afinações e formas diferentes das que prevalecem hoje. A niquelharpa quase desapareceu no século XIX, sendo mantida viva por poucos tocadores em áreas rurais até sua revitalização do século XX. Muitas composições e estilos antigos não sobreviveram, deixando lacunas na compreensão de seu uso histórico mais amplo. Um instrumento de sopro de palheta dupla com timbre potente e penetrante, usado tradicionalmente em cerimônias militares, casamentos e festivais do Império Otomano. Feito de madeira dura, a zurna possui um tubo cônico e é tocado com uma técnica que exige grande controle respiratório. Embora a zurna ainda seja utilizada em certas regiões da Turquia, Balcãs, Armênia e Ásia Central, o repertório clássico otomano específico para o instrumento foi, em grande parte, perdido após o declínio do Império. As escolas formais de execução desapareceram e os estilos regionais modernos podem diferir consideravelmente das práticas originais. Versão antiga do alaúde chinês contemporâneo. Pipa da era Tang possuía 4 cordas e técnicas altamente ornamentadas, incluindo dedilhados com articulações complexas e ataques agressivos. A música da época Tang valorizava o virtuosismo e os manuscritos encontrados descrevem estilos e gestos técnicos que não foram totalmente preservados na tradição oral ou escrita. Embora o instrumento tenha evoluído e continuado a ser usado, muitas das práticas da era Tang foram perdidas durante os períodos subsequentes de transição cultural, o que significa que as interpretações modernas provavelmente não refletem com precisão o estilo original. Um instrumento de sopro de origem etrusca e posteriormente usado pelos romanos. O litus tinha formato alongado e curvado em forma de J, lembrando um bastão ou bastão de comando. Era utilizado em contextos religiosos, especialmente por augures, sacerdotes que interpretavam sinais divinos. Além de em cerimônias militares e públicas, nenhum exemplar físico sobreviveu até os dias atuais, restando apenas representações em moedas, relevos e descrições literárias. Tentativas modernas de reconstrução, como a realizada por pesquisadores com base em tratados medievais e renascentistas, ainda são altamente especulativas e o timbre exato do instrumento continua desconhecido.
Instrumento de percussão sagrado do Antigo Egito, o cistro era associado principalmente à deusa Hathor, símbolo de fertilidade, alegria e proteção. Composto por uma armação metálica curva, com pequenas varetas móveis que produziam som ao serem agitados, ele era usado por sacerdotisas durante rituais em templos. Vários exemplares físicos foram preservados em bom estado, feitos de metal ou cerâmica, mas os gestos rituais precisos, os ritmos empregados e seus significados litúrgicos exatos foram perdidos com a decadência da religião egípcia antiga. Textos hieroglíficos sugerem que diferentes padrões rítmicos tinham propósitos espirituais distintos, mas esses códigos não foram totalmente decifrados. Entre o século XVI e XIX, meninos eram castrados antes da puberdade para preservar a textura vocal aguda combinada com a capacidade pulmonar de um adulto. Isso deu origem aos castrati, cantores capazes de realizar passagens vocais de incrível extensão e força, especialmente na ópera barroca e na música sacra. A prática foi abandonada no século XIX por razões éticas e médicas, e as técnicas vocais específicas, como o controle de fôlego, articulação e ressonância, desapareceram com os últimos praticantes. Gravações precárias do último castrato conhecido, Alessandro Moreschi, gravadas entre 1902 e 1904, fornecem apenas uma vaga ideia das capacidades extraordinárias desses cantores, sem capturar toda a sua potência sonora. Inventada por Benjamin Franklin em 1761, a harmônica de vidro é composta por uma série de tigelas de vidro alinhadas horizontalmente em um eixo giratório, tocadas com os dedos molhados para produzir sons etéreos contínuos. Muito popular no final do século XVIII, chegou a ser usada por compositores como Mozart e Beethoven. Com o tempo caiu em desuso, parcialmente devido a rumores que sua sonoridade causava distúrbios mentais e nervosos, possivelmente agravados por intoxicação por chumbo nos primeiros modelos. Embora reconstruções modernas existam, acredita-se que algumas nuances de execução, ornamentações e sensibilidade técnica do instrumento original foram perdidas ao longo do tempo. Os teatros ao ar livre da Grécia Antiga, como o de Epidauro, são famosos por suas propriedades acústicas surpreendentes. Sons suaves no palco, como um sussurro ou uma moeda caindo, podem ser ouvidos com clareza nas arquibancadas superiores. A engenharia por trás dessas construções envolvia conhecimento avançado de proporções, materiais e orientação espacial. Mas os métodos exatos utilizados pelos arquitetos antigos, como Policleto em Epidauro, ainda não são totalmente compreendidos. Simulações modernas tentam replicar esses efeitos, mas até hoje não se chegou a um consenso sobre como os gregos antigos alcançaram tal perfeição sonora sem os recursos da acústica moderna. A lendária Biblioteca de Alexandria, fundada no século III a.C., era um dos maiores centros de saber da antiguidade. Diversos tratados musicais, ali preservados, muitos dos quais se perderam no incêndio ou nos sucessivos saques, mencionavam sistemas musicais e instrumentos agora desconhecidos. Um exemplo intrigante é o epigônio, descrito como uma espécie de harpa ou cítara com cerca de 40 cordas, atribuída ao músico grego Epígonos. Apesar de menções fragmentárias em fontes posteriores, não existem imagens nem instruções detalhadas de construção ou execução, tornando seu timbre e técnica um completo enigma. Esses instrumentos representam um vácuo no conhecimento musical da antiguidade clássica. Embora o conceito geral do hidráulis tenha sobrevivido, o projeto original do inventor Ctesibius, criado em Alexandria no século III a.C., foi perdido. Textos antigos sugerem que o instrumento não só utilizava um sistema hidráulico sofisticado para regular o fluxo de ar, mas também possuía mecanismos adicionais que produziam efeitos sonoros impressionantes para a época, possivelmente incluindo sons imitativos ou dinâmicas variáveis automatizadas. Nenhuma descrição técnica completa chegou aos nossos dias, e as reconstruções modernas baseadas
baseiam-se em versões posteriores simplificadas. Isso levanta a possibilidade de que o modelo original continha inovações cuja complexidade e impacto sonoro ainda não conseguimos compreender. Textos da dinastia Zhou falam de instrumentos musicais feitos de bambu, tratados de forma específica para obter propriedades acústicas extraordinárias. Referências mencionam instrumentos capazes de emitir sons puros como o jade ou vozes do céu, expressões poéticas que podem aludir a timbres refinados e harmônicos complexos. O processo de fabricação envolvia etapas meticulosas de colheita, cura e afinação, muitas das quais foram perdidas durante as campanhas de destruição de livros e instrumentos ordenadas pelo imperador Qin Shi Huang no século III a.C., na tentativa de unificar o pensamento e apagar as tradições anteriores. Descobertos em regiões como a China, Vietnã e partes da África Ocidental, os litófonos são pedras cuidadosamente selecionadas e talhadas para produzir sons específicos quando percutidas. Datam de até 10.000 anos atrás, pertencentes a sociedades pré-agrícolas. O que intriga os arqueólogos e musicólogos modernos é que muitos desses instrumentos revelam, por meio de análises acústicas, afinações consistentes com escalas musicais complexas, como pentatônicas, que, segundo os paradigmas históricos tradicionais, só deveriam surgir milênios depois. Esse anacronismo sonoro levanta questões profundas sobre a sofisticação musical e cognitiva dos primeiros humanos e desafia pressupostos lineares sobre a evolução da arte sonora. Encontrados na tumba do faraó Tutankhamon, em 1922, os dois trompetes, um de prata e outro de bronze, são raros exemplos sobreviventes de instrumentos metálicos do Antigo Egito. Em 1939, foram tocados ao vivo em uma transmissão histórica da BBC por um músico britânico, gerando sons metálicos agudos e intensos que ouvintes descreveram como inquietantes, sombrios e até não terrenos. Poucas semanas após a transmissão, a eclosão da Segunda Guerra Mundial levou ao surgimento de superstições sobre os trompetes estarem amaldiçoados ou ligados a forças espirituais. Embora isso pertença mais ao imaginário popular, os instrumentos continuam sendo peças de enorme valor histórico e acústico, com um timbre quase impossível de replicar hoje em dia, sem danificar os frágeis artefatos originais. A carnix era uma trompa celta de guerra, geralmente feita de bronze, com um tubo curvado para cima e um sino terminal em forma de cabeça de animal, frequentemente javalis ou dragões estilizados. Utilizada entre o século III a.C. e I d.C., seu propósito era intimidar inimigos e coordenar tropas em batalha. Apesar de algumas reconstruções modernas, como a do famoso carnix de Deskford, na Escócia, muitos aspectos técnicos permanecem obscuros. Os relatos antigos descrevem sons gritantes e selvagens, difíceis de reproduzir com fidelidade hoje, sugerindo uma função mais psicológica do que musical e um timbre quase inumano que não conseguimos replicar com precisão. Em tabuinhas cuneiformes da Mesopotâmia, há descrições fragmentárias de instrumentos que se acredita serem tipos de flautas duplas, usadas por músicos da corte suméria. Escavações em sítios como Ur e Nippur revelaram tubos de osso ou cana dispostos paralelamente, mas a técnica exata de sopro, se simultânea ou alternada, permanece incerta. A música suméria tinha ligações estreitas com práticas religiosas e astrológicas. Sem registros sonoros ou partituras completas, esses instrumentos permanecem na fronteira entre o conhecimento e a reconstrução especulativa. Chegamos ao fim desse iceberg, ou pelo menos da parte que conseguimos enxergar.
Ainda há muito mais a descobrir, a questionar e a revisitar. Agora, quero saber de você. O que chamou mais a sua atenção? O que te deixou com dúvidas ou vontade de saber mais? Deixe seu comentário, compartilhe com quem pode se interessar e, se quiser acompanhar outras viagens como esta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima!